Reflete comigo sobre o bispo Ário do Concílio de Nicéia de 325. Se Ário era esse herege que a Igreja Católica hoje fala, né? E até o mundo protestante, tá? E olha que o protestante veio no século XVI, 1517. Nem tinha nem a sombra do movimento evangélico lá em 325. Mas aí, senhores, por que Ário foi uma figura tão importante no Concílio de Nicéia? Por que levaram dias? Olha, o concílio começou em 20 de maio e terminou no dia 25 de julho. Foram mais de 2 meses de debate. Mas, lá no dia 19 de junho, aí ficou instituído por votação democrática. Ário se opôs, junto com Eusébio de Nicomédia, eles se oporam, certo? A questão da consubstancialidade da natureza de Jesus ser igual ao do Pai. Ele ser gerado e não criado. Aí não, era o Deus entre nós, o Deus encarnado entre nós. Aí beleza, ali voltaram por votação, aí beleza. Foi publicado isso lá em 19 de junho de 325. Ali, aí depois teve outros debates sobre Páscoa, datas e credos que até hoje é usado no meio católico, não vê o caso. Você sabia que Ário, para não morrer, ele foge dali daquela região da Bitínia e ele vai para a Europa? Ele se esconde, senhores, na Europa e monta um dos movimentos que seria o que o Hitler chamou de arianismo. Se Hitler soubesse que o movimento de arianismo foi feito por um negro, porque Ário era negro, ele era da África, era africano, negro, certo? Existe um livro antigo que raramente você vai encontrar, que é Negros que Morreram por Jesus. Ário nunca aceitou a montagem que fizeram de Jesus ali, lá no concílio de Nicéia em 305, ele não aceitou. Então ele foge para não aceitar, porque ele tinha a sua convicção, ou seja, ele morreu ali na sua convicção, e aí ele monta um movimento lá na Europa que é o arianismo. Mas, senhores, o Ário, hoje, no movimento católico e no movimento evangélico, sabe como é que Ário é tido? Herege. Sabe por que herege? Porque tanto o movimento católico quanto o movimento evangélico, que piorou, que veio no século XVI, adotaram a figura de Jesus que foi criada ali no Concílio de Nicéia em 325. Então tudo que você sabe hoje sobre Jesus foi montado, senhores, em 325. Aí, lógico, primeiro montaram a figura principal e depois, a posteriori, aí eu tô falando do ano de 393, nós teve um concílio muito importante chamado Concílio de Hipona. E o que era o Concílio de Hipona? O Concílio de Hipona era uma tentativa de adequar os textos a essa nova doutrina ali votada pelos bispos no Concílio de Nicéia em 325. Então, senhores, os livros que não compunha aquela doutrina, aquela linha de pensamento, tinham que ser queimado na fogueira. Você sabia que existia mais de 80 tipos de evangelho? Apocalipse tinha um monte, Apocalipse de Pedro, de Paulo, de João, tinha um monte. Mas, outro detalhe, tá? Nem o Apocalipse de João entrou aí, tá? O Apocalipse de João vai entrar no ano 636, se não me salva a memória. 600! Apocalipse de João não era aceito. O Apocalipse hoje, que você briga com unhas e dentes, que é uma verdade absoluta. Pronto, pois é, esse Apocalipse levou 600 anos para ser aceito. 600 anos! Enquanto isso, tinha outros. Apocalipse de Paulo, de Pedro, tinha muitos livros. Pastor de Ernas, que era muito lido no primeiro século, no segundo século, no terceiro século. Epístolas de Natanael, de Bartolomeu, entre tantos outros compêndios que eram lidos, senhores, que com o dado tempo foi tirado da sua Bíblia. Naquela época era considerado inspirado por Deus, tá? Aí foi passando os séculos, alguém disse, não, esse aqui não é inspirado não. Inspirado é esse aqui que foi considerado não, e agora eu tô colocando esse aqui é inspirado. Você sabia que até o próprio Lutério, lá no século XVI, o ano é 1517, quando ele começa o movimento protestante, ele chamava a Epístola de Tiago de Epístola de Palha. Ele odiava a Epístola de Tiago, ele queria tirar, porque tinha um versículo aí que incomodava ele, que dizia, fé sem obra é morta. Aí Lutério não acreditava, porque para Lutério tinha que ser solo field, tinha que ser fé e acabou, não tem que ter obra. Então, para vocês verem que cada pai, cada um foi mexendo, foi bulindo no cânon. Aí você hoje pega a sua Bíblia e diz, não, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Mas vai lá no século IV, era outros livros, filho, você sabia? Se você for lá no quinto, aí já é outro.
Se você voltar lá no terceiro século, aí piorou, tá? Aí já são outros livros. Então, cada século foi livros, até que chegou em Hipona, em 393, foi batido o martelo definitivo. Mesmo assim, quando Eusébio Sofrônio, né, que é o São Jerônimo, faz a tradução do cânon, existem livros na Vulgata Latínica que hoje não tem na sua Bíblia, nem na sua e nem na católica, foram retirados. Naquela época era sagrado, né? Agora hoje já não é. Então o que foi que aconteceu? Por que eu tô falando isso? Aonde o homem colocou papel, tinta e caneta, senhores, desconfie, tem nada a ver com Deus, tire por hoje. Tem tanto profeta aí na internet que diz que Deus falou sem ter falado, e piorou naquela época que ninguém sabia ler nem escrever, só sabia ler e escrever esses caras.